Agora vamos falar daquele que é Senhor, amém? Livro de Êxodo, capítulo 3, a temática desse culto de mulheres, o versículo-chave é o 2, mas eu quero ler com vocês até o verso de número 6, que diz assim a palavra de Deus: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio no monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tire teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Feche teus olhos. Senhor, eu agradeço pela oração que eu recebi, Senhor, para ministrar a tua palavra. Senhor Deus, peço ainda dentro, meu Pai, deste culto, mediante a oração que já foi apresentada, apenas agradecendo, para que o Senhor tome a minha vida. Necessário que eu diminua, para que o teu Espírito cresça, e que a tua igreja, Senhor, esteja apta a ouvir, guardar a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, dai minha direção, ilumina meus passos, a minha mente, e abençoa teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Podeis se assentar, queridos, no nome do Senhor Jesus. Dentro dessa palavra, eu fui para lá, eu fui para cá, mas não tive muito tempo não, me perdoe. Hoje eu trabalhei até às 6 horas, e para a gente chegar até aqui foi um trânsito travado ali na Ayrton Senna, que a nossa expectativa frustrou. Era de chegar aqui no mais tardar às 7 horas, 7h30, chegamos aí 8 e pouco, ainda perdemos aí, como eu disse, um dos irmãos. Mas aprove Deus ao meu coração falar um pouco da vida de Moisés, muito conhecido, muito conhecido. Quem é que não sabe do personagem Moisés? Vocês têm uma ideia? Esse homem e esse nome no meio judaico, ele é tão singular, ele é tão importante, é tão honroso, é tão grandioso, que até hoje um judeu teme pôr o nome do seu filho de Moisés, pela grandeza do nome, pelo tamanho do homem de Deus que foi Moisés. Visto que já tem relato de pessoas que perderam emprego, inclusive por causa desse nome. Vocês têm uma ideia? Então, é um nome conhecido. Nós vamos falar desse nome tão conhecido. Você deve estar perguntando, mas como é que foi isso? Eu vi um testemunho de um irmão que trabalhava numa empresa. Posteriormente, essa empresa foi vendida e quem comprou foi um judeu. E perguntando o nome dos funcionários, um dos tais era Moisés. Ele se indignou com aquela ousadia daquele funcionário ter o nome de Moisés.
por isso, na sua estupidez, dispensou. A gente sabe que em todo conceito humano tem pessoas assim, ignorante, estúpida e às vezes até aversa à verdade do Evangelho. Então Moisés aqui, ele tem uma experiência extraordinária com Deus. Uma coisa boa. Só que para passar e para viver uma experiência extraordinária com Deus, a gente só consegue isso estando no vale. A palavra vale é um código para nós cristãos. Significa dificuldade, padecimento, sofrimento, coisa que muitos não querem passar, não querem aceitar. Haja vista de placas estampadas na frente de igrejas, do tipo, vem, para de sofrer. Quem lê a Bíblia não vai nessa, quem não lê não sabe, cai nessa. Visto que a história da igreja, e a igreja ela nasceu no meio das lutas, das dificuldades. Tiago, meio-irmão de Jesus, escreve no capítulo 4, no versículo 4, dando advertência para os cristãos novos convertidos, chamando de adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e que a amizade a Deus traz inimizade ao mundo? João, escrevendo para a igreja primitiva, João adverte os irmãos a terem consciência de que ele nos amou primeiro. E diante dessa consciência, desse amor, ele diz: se o mundo vos aborrecer, a mim primeiro a mim, porque vós sois a menina dos meus olhos. Então não queira aplausos do mundo, não queiram aplausos. Se porventura isso vier e acontecer, algo não bom, ou talvez muito ruim, está em nós. Porque o mundo, de fato, quando nós alienados com Deus, nós seremos odiados pelo mundo. Então está no vale, é um código, significa padecimento, sofrimento. E diante desse código, quero agradecer a Deus, os irmãos chegaram, glória a Deus. Ele retrata de situações tais que temos que aprender a aceitar. Aprender a aceitar. Amém? Por que aprender a aceitar? Porque talvez você não sabe que é nas lutas, nas dificuldades, nos padecimentos da vida, que eu e você estamos prestes a viver uma experiência com Deus. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés, tirado das águas, não se sabe se foi a filha de Faraó que pôs o nome dele ou se foi a sua mãe, não se sabe, a Bíblia não diz. O que pressupõe a ideia teológica é de que a filha de Faraó, por tradição pagã, pode ter colocado um nome em homenagem a um deus ou a deuses egípcios, porque o seu significado, Moisés tirado das águas, dá também a ideia de que foi de fato a filha de Faraó, mas a gente não sabe. O que sabe-se que provavelmente a sua mãe, porque ele segura, ele mantém em toda a sua trajetória de vida esse nome. Por isso
Também não sabemos. O que temos? Moisés, nascido no Egito, filho de uma mulher e de um homem que pertencia a uma tribo, a tribo de Levi. Poderia ser de qualquer uma das tribos, mas foi da tribo de Levi. E da tribo de Levi, nascido no Egito, num período difícil, um período em que o governo, o novo rei, não conhecia o povo judeu, não sabia a história do povo judeu, tinha apenas inveja. Tinha o quê? Inveja. A inveja sucumbiu no medo. O medo foi estampado a ponto de dizerem: se essa gente continuar crescendo, olha como o inimigo é. Se essa gente continuar crescendo, vocês estão vendo o Brasil, não? Se essa gente continuar crescendo, como eles estão crescendo, e se porventura tiver uma guerra civil em nosso país, eles nos venceriam. Para que isso não ocorra, então nós vamos decreto, queridos, decreto do rei, que passou por todas as assembleias, em que todo macho nascido entre os hebreus deveria ser mortos. Às vezes a gente pensa que a gente está em tempos difíceis. Tem alguma gestante aqui? Talvez não, e se tiver, e você sabendo que o que está no seu ventre é um macho, e agora neste país tem um decreto que o macho tem que morrer, já nasce no seu coração, junto com esse feto, uma angústia, uma tristeza. Foi o que Joquebeque sentiu no período do decreto do rei a todo macho judeu ou hebreu que nascesse. Nasce Moisés, ela esconde, e por um período não pôde mais esconder. Por que não pôde mais? Escute com muita atenção. Nem sempre um decreto de uma lei, sendo lei, então é legal. Mas nem sempre um decreto de uma lei legal significa que ela é moral. Às vezes decretos de leis são para benefícios de uns e de outros, ou talvez de uma única pessoa, mas se está na lei, logo é legal, mas não é moral. A gente tem por obrigação obedecer a lei, mas muita delas constitui-se imoral. Exemplo: nós já temos 3 tipos de aborto oficial pela nossa Constituinte: o enencefálico, o terapêutico e o estupro. Já está lá. Mas querem a todo custo, na lei do nosso país, um tipo de aborto que dá legalidade para a mulher, que se diz dona do seu corpo, fazer o que bem quer. O sexo não é mais um ato atrativo em que alguém se sente amado, ou que possa amar, ou que possa
estar junto com alguém que de fato ela confie. Não, sexo é com quem você quiser, a hora que quiser, e não importa com quem. O aborto, então, é o instrumento ímpar para esse grupo, e querem de todo jeito. Quando eles conseguirem isso na lei, a igreja tem que se opor. Nós não opomos brigando, apenas nos defendendo. E quando a gente tem coragem de apenas nos defender, nós somos taxados como pedra no caminho, como um problema entre a sociedade. Então eu quero dizer que nem sempre o que é legal é moral. E diante das imoralidades, ainda que legais, se a igreja não se posicionar, tornamos omissos da verdade do evangelho, quando éramos para serem defensores, apologetas do evangelho que salva, que liberta e que transforma. Aqui é um culto e estamos prestando ele. Dizia o grande pensador chinês do século XIX, Wei Disney, ele disse: se toda a glória não for a Deus, logo é uma vanglória. Se tudo que fazemos não é e não for para Deus, é melhor que não faça. Se achar que temos problemas, e às vezes temos, alguns insignificantes, tão pequenos, tão aquém, e a gente não conseguir defender a causa do evangelho, então está na hora da gente entender o que é ser um evangelho. O evangélico tem que entender o que é um evangelho. Então é no vale que a gente tem experiência com Deus, pastor. Em 2010 minha esposa faz o exame e está lá gestante, grávida. A gente viajou, fomos para a Bahia, a irmã dela, saudosa Mônica, estava enferma. Fomos à Bahia visitá-la. Minha esposa já nesse período gestacional de 5 meses, chegando aqui em fevereiro do ano de 2010, ela começou a sentir dores. 2013, perdão. E ali faz 10 anos. Então o cérebro quis antecipar e errou aqui. Então foi 2013 que faz 10 anos. E ali a minha esposa começou a sentir dores, a princípio uma infecção urinária, depois internação, e essa internação, a primeira foi mais de 50 dias. No Santa Casa de Suzano, depois de 20 dias, o médico disse: ela teve uma melhora, eu vou dar alta para ela, porque aqui não tem recurso. Caso ela venha ter novamente essas dores, vai para um lugar melhor. Eu falei: mas doutor, para onde? Vai para São Paulo, qualquer lugar lá para São Paulo. Sai daqui de Suzano. Eu falei: eu posso ir para o Santa Marcelina de Itaquá, que é um grande hospital de referência para a gente ali? Eu falei: não. Vai mais para dentro, vai mais para São Paulo. Não entendi muito o que ele queria dizer. E minha esposa teve essa segunda crise e eu vim para Itaquera. Fui guiado por Deus. Em Itaquera também, lamentavelmente, passado ali mais quase 40 dias de internação, uma junta médica chegou para mim e disse: do fio de cabelo ao dedão do pé, aonde tínhamos que fazer um exame para ter um diagnóstico do problema que a sua esposa tem, a gente fez. O triste e o duro e o difícil para nós é que não encontramos nada. Ela não tem nada.
Aí eu disse, mas como, doutor? Se ela toma morfina, como é que não tem nada? Doutor, ela entrou andando, ela não anda mais. A minha esposa chegava lá, o cabelão todo, porque ela não conseguia levantar o braço para arrumar o cabelo. Então, quando teve a alta médica, foi uma alta médica desenganada. Eu não vou esquecer nunca, quando ele disse, quem sabe em casa ela possa se recuperar. Quando você sai do hospital com a alta médica, você fica feliz, porque você entende que o mal passou. Mas quando você sai com a alta médica desenganado, você sabe que você não sabe mais nem o que fazer. E foi aí quando ela descobriu, através da minha cunhada lá em Salvador, já na UTI em estado grave, uma médica iluminada por Deus falou a palavra porfiria. A partir daí ela também curiosamente buscou, e aí sim aprendemos, através das pesquisas, que tipo de exame solicitar. A partir das solicitações dos exames, sim, chegou à conclusão de que tinha realmente a porfiria. E nisso, ela estava gestante. E os médicos queriam abrir a todo custo, para ver por que ela sentia essa dor na barriga. Eles não sabiam de nada. E ali, diante daquela aflição, daquela tristeza, estava lá a lei. No caso da minha esposa, seria o aborto terapêutico, onde a mãe está em risco de vida. Mal maior, mal menor. Eu sou crente. Eu saí dali com aqueles homens dizendo, entre ela e a criança a gente salva ela. E eu falava, Deus, as duas. E eu chorava. Eu falei, Senhor, eu já vi professor ensinar isso nas escolas bíblicas, já ensinei isso na classe, já ensinei no púlpito, agora eu estou dentro de uma situação que é muito difícil, uma decisão minha, pois o Senhor é dono da vida. E eu orei a Deus e pedi a Deus que me desse direção, mas que acima de tudo a vontade soberana dele prevalecesse em nós. John, quero agradecer a Deus. John, Marli, irmã Márcia, Deus abençoe. Tá bom? Vocês chegaram. Levanta a mão, John. Levanta a mão, John. Amém. John está mais calmo agora. Queridos, a vontade soberana de Deus, ela é assim. Nada está acima do nosso Deus. E Ele sabe do nosso coração, do nosso desejo, do que você teme, do que você não aceita. E isso tem que estar ligado, alinhado a Deus. E ali Deus bradou do alto céu. Eles disseram, amanhã talvez essa criança esteja morta, porque não tem líquido nenhum. E chegando ali naquele hospital, fazendo novamente a ultrassom, eles espantaram. A criança estava bem e a minha esposa estava com líquido. Então nós não vamos fazer mais nada. Deixa assim. Depois a gente vê o que a gente faz. E foi assim até o nascimento da minha filha. Ela não está aqui. Fico lá com meu filho, Radassa. Fez 10 anos em maio. E foi num desses vales que eu tive uma das mais experiências com Deus. Eu tenho uma experiência em farmácia de quase 30 anos, trabalho em farmácia, mas eu não tinha entendido nada sobre as medicações, porque a gente não sabia do diagnóstico. E foi nesse vale que o Senhor falou para mim. Eu não vou esquecer nunca disso. Meia-noite, chorando, mas chorando. Não adianta você ir orar para Deus quando você estiver no vale
aquela oração abrindo boca. Não adianta aquela oração de tanto fez, tanto faz. Sabe aquela oração de cobrir de pano de saco e cinza, né? Botar a cara no pó, quem sabe tem alguma esperança aqui. E aí o Senhor falou comigo: amanhã você chega lá e tira aquela medicação. Eu falei: Senhor, não posso? Senhor, eu não posso. E continuei orando. Quando eu estou terminando a oração, de novo veio, já tinha esquecido, de novo veio: amanhã você tira aquela medicação. Eu falei: eu tirar? Não, Senhor. Senhor, e se eu tirar, alguém falar quem mandou? O Senhor disse para mim: fala que você é o dono do doente, e que você, como dono do doente, não quer que o seu doente continue tomando essa medicação. A medicação que a minha esposa estava tomando, que eu nem sabia que às vezes era uma e outra, era exatamente o veneno, mas a gente não sabia, mas Deus sabia. Dipirona sódica, Buscopan, medicações comuns para dores. E hoje, sabendo da doença, a dipirona, ela potencializa a doença. A dipirona aumenta mais ainda a dor e aumenta mais ainda o agravante da porfiria. O Buscopan também hoje, sabendo do diagnóstico, também é um agravante. Ou seja, essa medicação estava matando minha esposa. E quando eu disse isso, a pessoa assustou, porque isso aconteceu, exatamente isso. O médico veio, eu falei as mesmas palavras, então tirou. Teve melhora e teve alta, mesmo desenganado. Amém? Então foi no vale. E o vale é um código cristão. Quem que não sabe disso? Quantos irmãos cumprimenta o outro? Ei, irmão, vai bem? Estou no vale, vaso. Estou no vale. O vale é um espaço ou um intervalo entre uma montanha e outra. Então na vida, quando vai bem, você está subindo. Quando vai mal, você vai descendo até chegar no vale. Mas você sobe de novo. A vida é assim, querido, ó. Sabor e dessabor. Ora vai bem, ora vai mal. Parece aquelas ondas da FM, da AM, né? A onda da AM, né? Só que diante dessa onda da AM, amém? O Senhor fala: eu quero você na onda da FM. Porque a onda da FM, ela é uma linha contínua, reta. Então, apesar dos altos e baixos da vida, nós temos que nos manter. Porque não pode ser por circunstâncias. Não pode. Porque se for por circunstância da vida, em que eu e você queira ou possa reservar um dia para prestar culto a Deus, então, cadê o entendimento da fé? Cadê a razão para adorar aquele que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz? Um dos maiores questionamentos de Jesus com os discípulos foi a falta de entendimento deles.
Então Moisés, achado nas águas, criado pela filha de Faraó, dentro do palácio. Que vida, hein? Que vida. Moisés, do primeiro ano de vida aos 40 anos de vida, ele seguramente achou que ele era o cara, porque tudo ia muito bem. Talvez ele já enxergava a sucessão, e ele poderia ser sim o sucessor, por que não? Dentro do palácio, aprendeu tudo quanto os egípcios tinham do melhor, desde a parte bélica, aos conhecimentos, às doutrinas e tudo mais. Dentro do palácio estava um hebreu. E um certo dia, entendendo a sua origem, foi visitar o seu povo. E exatamente em uma dessas visitas, ele viu o que ele não gostaria de ver: um egípcio maltratando um hebreu. Ele toma aquela briga e ele faz algo muito ruim para a sua vida. E às vezes acontece você querer fazer o bem e você se estragar, querendo defender pessoas que não estão nem aí com você. Porque no dia seguinte, visitando o seu povo, entendendo que o seu povo poderia entender a sua causa, a sua militância, ele agora vê dois hebreus brigando. Meus irmãos, não faça isso. Quem é você? Essa que eu não vi não ontem. Foram os crentes. Foi dentro da igreja isso. Foi entre o povo da aliança. Eu vi, viu, irmão? Eu vi, viu, irmão? Está pensando o quê? Então Moisés disse: acabou. Então ele sai do palácio. Literalmente ele foge da condenação. E ele vai para o deserto. No deserto ele conhece Jetro. Ele casa, tem filhos. E ele é agora um pastor. Alguns dizem que Moisés saiu, abandonou o palácio para ir para um deserto, para viver o extraordinário de Deus. Não. Moisés também não abandonou, por circunstâncias sim. Para viver o extraordinário de Deus? Não. Mas só que ele viveu o extraordinário de Deus. Às vezes você não quer, eu também não quero. Está pensando que eu queria ser pastor? Fiz igual a Jeremias: Senhor, não pedi para ser pastor. Mas tudo bem, a nossa inclinação nos leva. A nossa inclinação nos leva. Então pela minha inclinação eu cheguei aqui, mas eu nunca quis. Porque é difícil. Há quem queira por vaidade. Aos vaidosos, isso é um prato cheio. E o que falar daqueles que são assalariados? Nada contra. Porque bem verdade a igreja tem que pagar o salário para o pastor. Eu estou falando da extravagância que a gente vê, do exagero que a gente vê. Então, ele não foi para esse propósito, ele foi fugindo. E aí ele chega no momento, capítulo 3 de Êxodo, em que ele está apacentando o rebanho do seu sogro. E no deserto é um lugar quente. Durante o dia é o lugar mais quente da face da terra. E à noite é o lugar mais frio. Então ele está ali